Nika é o deus do sol do universo de One Piece, e até agora ainda não tivemos informações nenhuma de seu poder, a não ser o que já vimos o Luffy fazer. Mas a sua verdadeira força já foi revelada pelo próprio Imu, com suas tentativas de destruir Nika. Então, se você quer saber de onde vem e qual a verdadeira força de Nika, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Você provavelmente já viu aquela cena onde o Luffy recebe um pedaço de carne e de repente está pronto para lutar de novo, como se nada tivesse acontecido. A gente ri com isso, trata como piada e apenas segue a história. Mas e se eu te dissesse que isso não é aleatório? Que cada vez que alguém oferece comida pro Luffy, algo muito maior está acontecendo ali. Algo enraizado em uma crença religiosa milenar que o Oda conhece muito bem por ter crescido completamente cercado por ela. Porque existe uma conexão muito interessante entre o que acontece com o Luffy ao longo de toda a história e as práticas do Shintoísmo, a maior religião do Japão. E quando você começa a enxergar isso, One Piece nunca mais vai parecer o mesmo. O Shintoísmo é uma religião centrada na veneração de espíritos e divindades chamadas Kami, que é literalmente a palavra japonesa para Deus. Esta religião está presente no Japão há séculos e é praticada até hoje, muitas vezes junto com o budismo. O Oda cresceu nesse ambiente, com esse repertório cultural desde criança, e seria praticamente impossível que isso não aparecesse na essência de One Piece. O que a gente vai ver é que não apenas aparece, como está no núcleo da história. Dentro do Shintoísmo, o ciclo de adoração a um kami tem 4 elementos principais. O primeiro são as oferendas, que em japonês se chama shinsen, compostas principalmente de comida e bebida. O segundo é a purificação, que envolve lavar as mãos e a boca com água ou sal. O terceiro é a prece, onde o fiel expressa gratidão e faz um pedido ao kami. E o quarto é o banquete, onde todos comem juntos as oferendas numa refeição simbólica partilhada com o deus. Agora preste atenção de novo nesses 4 elementos e pense em One Piece. Cada arco, cada final de batalha, a estrutura sempre está lá. O Luffy é a encarnação do deus do sol Nika, isso o mangá já confirmou, especialmente a partir do capítulo 1044, quando a verdadeira identidade da sua fruta foi revelada. A Gomu Gomu no Mi, na verdade, é a Hito Hito no Mi modelo Nika, uma fruta Zoan mítica cujo despertar transforma o usuário em algo muito mais próximo de um deus vivo. Mas o que pouquíssima gente para pensar é como exatamente esse poder de Deus funciona dentro do universo de One Piece. A resposta começa no capítulo 1 do mangá. Quando a gente encontra Shanks pela primeira vez, ele e a tripulação estão num banquete. Eles beberam todo o estoque do bar, eles estavam festejando. Depois, quando o bandido Riguma joga uma garrafa de bebida na cabeça do Shanks, ele é coberto por um líquido que tem propriedade esterilizante. E a resposta de Shanks é de completa calma e não violência, mantendo uma pureza moral que fica clara ali. Isso é a purificação. Mais tarde no oceano, Shanks perde o braço para salvar o Luffy. Ele faz uma oferenda enorme, algo precioso e irreversível, e além do braço, entrega ao Luffy o item mais valioso que tem, o chapéu de palha que pertencia ao seu capitão, ao Roger. E com esta oferenda, Shanks faz uma prece: torne-se um grande pirata. Esse pedido se tornou a essência da vontade do Luffy, o combustível de toda sua jornada. Shanks sabia o que era a fruta que o Luffy tinha comido. Ele a roubou especificamente do governo mundial, provavelmente depois de descobrir tudo sobre ela. E ao fazer aquela oferenda, aquele sacrifício, ele estava fazendo uma prece ao deus do sol de verdade. O Shanks literalmente cultuou o Luffy antes do Luffy sequer saber que era um deus.
Conforme a série avança, esse padrão se repete com uma frequência que não dá mais para ignorar. Em Dressrosa, a Rebecca oferece carne pro Luffy. Em Whole Cake, o Sanji entrega o bento. Em Wano, a Tama divide o arroz dela, que era tudo que ela tinha, e depois o Caribou entrega mais carne durante o ataque ao Nigashima. Em Egghead, o próprio Kizaru, um dos inimigos, acaba dando comida para ele numa máquina de venda automática. E em todos esses casos, a comida não funciona da forma que deveria funcionar para uma pessoa normal. O Luffy come e se recupera instantaneamente. Ele bebe leite e faz novos dentes crescerem. A comida não nutre ele, ela o restaura completamente, porque dentro da lógica shintoísta, o que está acontecendo é uma oferenda a um kami, e o kami absorve essa oferenda e fica mais forte. Mas essas oferendas raramente vêm sozinhas. Elas quase sempre são acompanhadas de uma prece. Em Dressrosa, a Rebecca e praticamente todos os cidadãos estavam rezando para que o Luffy o salvasse de Doflamingo, e foi exatamente nesse momento que o Luffy revelou o Gear 4 pela primeira vez, que até então era a forma mais divina que ele tinha mostrado, com a faixa de nuvens ao redor do corpo, um elemento diretamente ligado a divindades japonesas. Em Wano, o velho Ryogoro olhou para o Luffy no Gear 4 e disse que ele parecia com um deus. O Rushu invocou o nome de Nika. Os 5 anciãos e a Cip Zero demonstraram terror de que o Luffy despertasse esse poder. E o despertar aconteceu exatamente durante o Festival do Fogo, quando toda a população de Wano estava fazendo orações e rituais. Não foi coincidência, o ambiente de culto coletivo criou a condição para o Luffy ascender. Dentro do shintoísmo, um kami se torna mais poderoso à medida que mais pessoas o veneram. Em One Piece, esse mecanismo parece funcionar da mesma forma para personagens no nível de divindades como o Luffy. O Mihawk disse que o poder mais perigoso do Luffy é a sua capacidade de atrair aliados, mas talvez não seja apenas uma questão de ter mais pessoas do seu lado numa briga. Talvez quando essas pessoas acreditam no Luffy, quando rezam por ele, quando oferecem algo a ele, a fruta de Nika literalmente fica mais forte. Se você seguir essa lógica, Elbaf se torna crucial de um jeito que vai muito além do poder físico dos gigantes. Elbaf é a única civilização que ainda mantém o culto ao deus do sol Nika. Os gigantes rezam para Nika há séculos. Eles guardam escrituras sobre ele, chamadas de Harley, onde estão registrados os momentos históricos em que o nome de Nika foi invocado. É a maior e mais consistente fonte de fé no deus do sol que ainda existe no mundo. O que isso significa é que se Imu conseguir subjugar Elbaf ou destruir a ilha, ele não está apenas eliminando um aliado do Luffy, ele estaria cortando a maior fonte de poder do Luffy na raiz. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes com o que está acontecendo nos capítulos mais recentes. No capítulo 1179, Imu finalmente desceu pessoalmente até Elbaf. Os 5 anciãos tentaram impedi-lo de sair de Mary Joyce, o que por si só já é um detalhe bem revelador. Porque o ser mais poderoso do mundo precisaria ser convencido a não sair do seu castelo. E no capítulo 1180, ficou evidente que o Haki de Imu é algo que o próprio Gaban, que viveu a era do Roger e esteve em God Valley, disse nunca ter sentido igual na vida inteira. Em questão de segundos, Imu cortou os dedos da Gerd, parou o ataque de 3 espadas do Zoro só com a cauda e mandou o Sanji voando com um único chute. Mas, ao mesmo tempo, existe algo muito significativo no fato de que Imu vomitou sangue logo ao deixar Mary Joyce para vir para Elbaf. Isso sugere que existe uma fragilidade ligada ao ambiente. Imu opera com plena força no trono vazio, no lugar onde ele é reverenciado, onde o poder dele é absoluto. Fora de lá, fora do seu santuário, ele aparentemente paga um preço, e isso é exatamente o oposto
rosto do Luffy, que fica mais forte quando vai ao encontro das pessoas que precisam dele, quando é recebido com oferendas e preces. Imu funciona como uma inversão perfeita do Luffy dentro dessa estrutura. Enquanto o Luffy recebe oferendas que são dadas livremente por pessoas que precisam de ajuda, Imu cobra tributos de todo mundo de forma forçada. O tributo celestial que todos os países do governo mundial são obrigados a pagar em forma de dinheiro e comida é a versão corrompida e violenta das oferendas shintoístas. O resultado é o mesmo em termos de acúmulo de poder, mas a origem é completamente diferente. Um é veneração, o outro é extorsão. E a purificação, que no shintoísmo é um ritual pessoal e simbólico de limpeza espiritual, Imu transformou em algo global e destrutivo. A intenção dele de inundar o mundo inteiro, submergindo tudo sob o oceano, é literalmente uma purificação em escala planetária. Ao invés de lavar as mãos e a boca com água, ele quer lavar o mundo inteiro, apagar tudo o que considera impuro, refazer a realidade na sua imagem, uma versão monstruosa de um rito que no shintoísmo é algo íntimo e cotidiano. Inclusive, existe um ritual maior de purificação no shintoísmo chamado o Harai, praticado 2 vezes por ano no Japão. E o nome da ilha que Imu precisou literalmente apagar do mapa porque os estudiosos de lá estavam descobrindo a história verdadeira do mundo é justamente Ohara, tendo apenas uma letra de diferença. E tudo isso faz ainda mais sentido quando você considera o porquê de Imu precisar tão desesperadamente apagar a história. Se os poderes do Luffy crescem com a fé e o conhecimento sobre Nika, então apagar o nome de Nika da história é uma estratégia de guerra direta. Quanto menos gente souber que o Deus do Sol existe, menos fé existe, e menos poderoso o Luffy pode ficar. É por isso, inclusive, que os anciãos mandaram o Morgans retirar a foto do Luffy na forma de Nika do cartaz de procurado, para que ninguém veja o Deus do Sol. Hoje, muitos poucos personagens no mundo de One Piece conhecem o nome de Nika. O Kuma, os poucos prisioneiros que sussurravam esse nome na prisão e que ainda estão vivos, já que de acordo com os Ru, eles estavam sendo caçados. Os remanescentes dos piratas Roger, provavelmente a tripulação do Shanks e Elbaf. Essa é a lista. Em contraste, quase ninguém sabe que Imu existe. Apenas os 13 que fazem pacto direto com ele, os anciãos e os cavaleiros sagrados, têm permissão de conhecer sua existência, e qualquer um que descobre é eliminado imediatamente. Sabo viu Imu e a ilha inteira de Lulúzia foi apagada. O Cobra viu Imu e seu destino estava selado na mesma hora. Isso sugere que a existência de Imu sendo conhecida pode ser uma vulnerabilidade para ele, assim como o nome de Nika sendo esquecido é uma vulnerabilidade para o Luffy. Os dois precisam controlar o fluxo de informação sobre si mesmos, mas por razões opostas. Agora em Elbaf, esse equilíbrio está prestes a mudar. Pela primeira vez, Imu está visível, sua face foi revelada, sua existência está sendo testemunhada por um número grande de pessoas. Ao mesmo tempo, Luffy e Lock estão se preparando para entrar na batalha, e os gigantes de Elbaf, que devotaram séculos de fé ao Deus do Sol, estão ali rezando, acreditando e esperando. No capítulo 1180, tem um detalhe que parece simples, mas encaixa perfeitamente nessa leitura. Luffy e Lock foram comer antes de entrar na luta. A comida estava queimada e até congelada. O Luffy reclamou, mas o Lock disse que não dava para ser difícil agora, que eles precisavam recuperar as forças rapidamente, porque ambos sentiram o haki de Imu. Eles comeram as oferendas disponíveis, mesmo imperfeitas, e o Luffy se preparou para enfrentar o vilão final. A estrutura se repete mais uma vez, a oferenda foi feita e a batalha começa. E bom, eu achei muito interessante quando eu vi sobre esses deuses Kami para os shintoístas.
e isso se conecta com o Luffy perfeitamente. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então eu conto muito com o seu like, e também se inscreva no canal, porque eu ainda tenho vários vídeos muito interessantes para trazer aqui para você, e eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum desses vídeos. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!